E aí, gente, Aranha CS aqui. No episódio de hoje do Aranha CS Podcast, eu vou falar um pouco sobre computação quântica, né? Eu tô voltando com um curso no canal sobre, né? Eu postei a aula 16 essa semana. E eu pretendo segunda já publicar a aula 17, talvez a 18 já, terça. Eu vou começar a publicar mais aulas sobre, né? Eu não sei até qual vai, se vai até 50, 80. Mas eu vou postar até eu alcançar e depois eu volto de novo, enfim, que nem antes. Hoje eu vou falar sobre o futuro de computação quântica, né? Eu vou dar um resumo da área, novamente. Sei que eu já fiz isso em outros episódios. Mas eu até escrevi um livro no tema, tá? O nome é Sobre Computação Quântica, vou até deixar na descrição. Se você quiser pegar na Amazon. Ah, é uma versão no Kindle, né? Tem que baixar o aplicativo do Kindle, até no software, no computador pra ver, né? Talvez eu até deixe de graça nessa semana, eu tô pensando. E até aumentar o livro, né? Eu tô pensando em aumentar o livro, até o curso tá sendo feito também pra eu ler mais artigos e aumentar o livro posteriormente, né? Ver novos avanços, somente em grafeno associado à computação quântica, associado ao próprio germânio, que eu acho bem interessante. Já vem sendo usado no tema há um pouco tempo. Então esse episódio vai ser mais falar sobre qual que são os próximos passos e como que eu vejo o futuro das implicações da computação quântica, né? Resumo básico, né? Só pra gente resumir, pra você nunca ouviu o tema, você entender o que é. A computação quântica nasceu com Stephen Wizner nos anos 70, mais ou menos, em que ele publicou um paper que não foi aceito pela instituição que ele tentou publicar, na acadêmica, por as pessoas não entenderem que aquele paper, na verdade, iria mudar o mundo da ciência da computação. Esse paper foi publicado, na verdade, nos anos 80 só, mas ele já tinha sido escrito anteriormente e tentativas de publicação houveram, né? Então, o fundador da computação quântica é o Stephen Wizner. A computação quântica, ela depende da ortogonalidade de partículas em entrelaçamento quântico. Então, dois pontos são importantes para a computação quântica, que são coisas da física quântica. Superposição de partículas e entrelaçamento quântico, ou entanglement. A superposição de partículas, ela é associada ao spin de partículas e você não pode ter uma função de probabilidade para calcular o spin futuro. Então, vamos supor que a gente tem um fóton, ele pode estar para cima ou para baixo, por exemplo. Essa é a mensuração do spin desse fóton. E quando eles estão em entrelaçamento entre si, pares e pi entre outro, ligados entre outro, quando você mede um para cima, o outro vai estar para baixo. E é sempre o contrário. Então, tanto que Einstein chamava essa questão de spooky action at distance. Então, ação estranha à distância. Então, o paper chamado, por exemplo, Einstein, Podolsky, Rose, né? Paper, normalmente é o termo. Eles escreveram, não é esse nome, tá? Mas era sobre se a teoria quântica seria uma teoria completa, né? A descrição da época. Publicado em 1935. E esse paper, ele era mais ou menos a favor da superposição de partículas. As partículas podem estar em dois estados ao mesmo tempo. Com certeza contra o princípio de incerteza de Heisenberg, que você não pode determinar a posição e momento da partícula ao mesmo tempo. A posição no espaço geométrico dela e o momento é a massa vezes velocidade. Para você identificar o comportamento futuro da partícula, você precisa dos dois, né? Posição e momento. Só que pelo princípio da incerteza de Heisenberg você não consegue. Então você tem um princípio de incerteza. Por sinal, foi com base em experimentos, tá? O Heisenberg, ele não derivou isso teoricamente, apenas tipo um Dirac da vida. Ao descobrir as antipartículas, ele de fato derivou com experimentos. Ele é um cara muito experimentalista. O paper original do princípio chamado Unschulsdienst, né? Que é o princípio alemão para incerteza, né? O termo talvez não signifique incerteza somente, né? Como se fosse algo que não é palpável, enfim. Vinha traduzido como incerteza. E a gente vai usar esse termo. Ele era visto como os olhos por muitos da interpretação de Heisenberg na mecânica quântica. A interpretação de Copenhagen
A interpretação de Bohr, de Heisenberg, era que não que a consciência afetava os estados, né? Pelo contrário, tu vê nas obras do Bohr, por exemplo, eu fiz resenha delas no Instagram, de uma delas, né? Com relação ao princípio da complementaridade na física, e ele demonstra, até usando o princípio da complementaridade, que mesmo essa questão de consciência, ela não tem a ver exatamente com a visão deles. Então, essa não é a visão de Bohr, nem de Heisenberg. A visão deles não era que a consciência afetava a mensuração, mas que o sistema em si tinha uma incerteza intrínseca nele. Em que o ato da medição, não é o ato que mudava. As condições do sistema, elas, no ato de medição, criam uma relação de incerteza. Que ele definia pelo princípio da complementaridade, que é um tema muito importante na física. Então, o grande ponto deles não era que a consciência afetava as coisas, mas que era um ambiente de incerteza na prática. Que não era contrário às leis físicas tradicionais. Não era contrário à relatividade, por exemplo. Mas é complementar a relatividade, por exemplo. Porém, computação usando entanglement, hoje em dia tu tem a chamada de quantum teleportation, né? Não é literalmente teleportação, mas tem experimentos desde os anos 80 para 90 de o que é chamado de teleportação quântica, que é você transportar qubits de um lado para o outro, reconstruindo qubits. Você não copia a informação, porque nesse contexto você tem uma coisa chamada teorema da não clonagem. Tu não consegue clonar estados de informação quântica. Informação quântica é o quê? Tu representar zeros e uns usando funções de ondas de partículas, seus spins, as rotações. Então tu tem um feixe de luz que você projeta nele a função de onda que você quer para representar a imagem de um gato em zeros e uns, por exemplo. Tu quer enviar a foto de um gato, uma mensagem de texto, WhatsApp da vida, de um ponto A a B, usando esse feixe de luz. Que já é usado em fibra óptica, por sinal. Só que essa informação não contém dados de forma clássica. Tradicional. A forma de propagação da informação é diferente. Tu tá usando os spins das partículas como base de propagação da informação. Se um hacker interceptar essa informação, ele não consegue decodificar essa informação. Tem que ter a chave de decodificação, que você só pode ter. E o hacker não consegue interceptar por design essa informação, porque num contexto de computação clássica, você tem que ter criptografia para essa informação ser protegida. Uma criptografia de chave pública simétrica, por exemplo, que tem a chave pública e a privada, que é os sites usando essa daí. Ou uma simétrica que você tem a chave privada, ambas as partes têm chave privada e consegue acessar a informação. Um hacker não consegue acessar essa informação em trânsito na computação quântica porque ele vai tentar clonar esses estados e não vai conseguir. Pelo teorema da não clonagem. O teorema da não clonagem também implica que a informação não pode ser propagada mais rápido do que a luz. Então você não pode ter o que é chamado de comunicação superlúmica. Normalmente, até o que Einstein achava errado de entanglement é que você poderia ter o ato de você medir uma partícula A ligada a um par B. Vamos supor que você tem um laser, usando uma forma de computação quântica hoje em dia chamada Quantum Key Distribution. É uma forma de criptografia de chave pública quântica, que é um tema bem importante. O primeiro protocolo nesse tema foi o de 1984, pelo Charles Bennett e Gilles Brassard, que eles, numa conferência na Índia, eles foram da Índia para ser aceita, tá? Que é um tema bem novo. Que eles disseram, usando uma coisa chamada coin flip tossing, né? Como você poderia ter um protocolo de comunicação seguro usando computação quântica. Então, isso é muito importante até para uma internet quântica futura, né? Quanto à internet. Parece coisa anormal, mas isso é totalmente... É simples, cara. Tu tem uma forma de... Tu já usa fibra óptica hoje em dia pra internet. Só que em vez de fibra óptica, ou internet por satélite estilo Starlink, você teria uma... Até usando satélite também, você teria uma rede usando feixes de luz e quantum repeaters para propagar informação através de
informação quântica. Em que já tem a criptografia como base por design no próprio... Fisicamente, né? É um design físico, né? Então, o próprio sistema tem um design físico que não permite. No geral, sempre tem outras formas de você hackear. No fim, essa informação vai ser armazenada de forma clássica e tu pode hackear a parte clássica. Mas ela, em trânsito, ela é muito mais difícil de hackear. Pelo teorema da não clonagem. Tem um teorema físico que impede que você... Tu vai pegar a imagem de um gato e vai estar toda distorcida. Toda corrompida, como se fosse uma obfuscação de código. Mas é uma obfuscação, até falei errado, da própria informação. Pelo teorema da não clonagem. Então você tem dois pontos importantes. Você não revela a relatividade. Então tu não consegue comunicar mais rápido que a luz. Até o momento essa é a questão. Teve papers que tentaram falar isso. Eu falei no curso de... Numa das aulas, não sei se foi na 3, na 4. Que eu falei sobre computação superlúmica nesse contexto. Até além de artigos que eu não tinha lido sobre o tema. Que de fato é impossível. Tu não viola a relatividade. Você tem uma complementaridade entre a física quântica e a relatividade. Não tem... Tem teorias quanto relativísticas, né? Quântica relativistas, em buracos negros. O próprio Penrose ganhou o prêmio Nobel por conta disso em 2020. Então, se tu tem essas questões. O grande ponto central aqui é que você precisa ter informações que não estão disponíveis para você em relação a isso. Ao ter uma clonagem, né? Você não consegue ter acesso a essa informação. Você pode até interpretar o sinal, mas não conseguir pegar de volta, né? Não conseguir ler esse sinal. Então, vamos supor que uma transação bancária, tu não consegue ler esse sinal. Enfim, embora poderiam ter outras formas de você fazer isso. Então você tem isso, você tem quantum key distribution, que é você ter uma chave pública para gerar essa comunicação de forma controlada. E você tem possibilidade de ter internet assim. Uma coisa importante para ter uma internet assim, você ter quantum memory, que é você ter uma forma de armazenar essa informação. De forma não clássica, de forma quântica. Aí você tem que resolver problemas de decoerência. Decoerência basicamente é efeitos do ambiente que afetam o armazenamento de informação. Então no seu computador, tipo, a decoerência do ambiente, temperatura, se for uma temperatura normal, a própria efeitos eletromagnéticos ao seu redor, nada vai afetar a coerência das computações no processador do seu celular, do seu computador. Do computador quântico é diferente, porque ele armazena estados. Ele poderia armazenar estados, teoricamente, que a informação dele é processada quântica, mas de fato, tu não consegue armazenar por muito tempo isso. Então, eu mostrei com grafeno, por exemplo, que você tem uma coerência de longo prazo maior usando grafeno, porque o grafeno ele permite uma utilidade maior associada à informação no que é chamado de junções de Josephson. É importante para se controlar os qubits de informação na computação quântica, né? E é aplicado para vários temas nesse contexto. Eu falei na aula 16 recentemente. Então, o grafeno ele ajuda em várias coisas. Em controle do ponto de vista eletromagnético associado ao controle das cavidades dessas junções de Josephson dentro do processador. Então, tu tem vários pormenores que permitem até a questão a simetria do ponto de vista do que é chamado de valência de energia. Permite um controle maior do ponto de vista eletromagnético desse sistema. Então, muitos prós do grafeno na computação quântica futura, né? Esse é um ponto importante. Porém, o problema da decoerência não foi resolvido. Você não tem nem memória RAM quântica. Tu não tem HD. Você armazenar informação. Tu armazena informação de forma clássica. A parte quântica é híbrida. Vira mais um processador mais rápido para resolver alguns problemas computacionais.
Esse é um ponto importante. A computação quântica não resolve todos os problemas melhor que a clássica. Melhor que inteligência artificial com computação neuromórfica. Outro tema também. Computação neuromórfica é basicamente tu pegar o que você usa na inteligência artificial tradicional em software, em algoritmos, e você traduz para hardware. Você cria um hardware, tem neurônios, entre aspas, tem sinapses, enfim, ponto de vista... Quando você vê o paper do Loihi, que é o chip neuromórfico da Intel, ou do True North, você já vai ver essa questão da arquitetura com base em redes escondidas, só que em hardware, né? Então, computação neuromórfica é hardware. A diferença da computação clássica da computação neuromórfica é que você tem um main register, né? Que você junta a memória e a parte lógica da computação ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse é o ponto. O que na computação de von Neumann era separado. A computação de von Neumann é usada no nosso computador, no celular que você está usando para ouvir isso. E você tem uma forma que é mais baseada no cérebro, até porque as pessoas pensam, no geral, do ponto de vista neurocientífico, que esses dois são juntos. A relação de memória e lógica. E o main register permite isso. Você armazene na própria resistência dados processados ali. Então, é uma diferença substancial no computação neuromórfica. Só que todas essas formas de hardware novas, ou até recentes, elas não necessariamente são um fim em si mesmo. Então, tu tem uma coisa chamada teoria da complexidade. Complexity Theory, na teoria da computação. Isso é muito importante pra quem programa, tá? Por exemplo, tu vai jogar um jogo, Minecraft. Tu coloca todos os shaders possíveis e inimagináveis no Ultra. O que acontece? Tu aumenta o custo computacional do seu computador de rodar os frames por segundo do jogo por ter mais informação, tem mais polígonos na tela. Tem mais definição. E você tem mais definição quer dizer que você tem mais informação. Sua entropia cresce. E com o crescimento de entropia dentro do seu sistema, temporalmente, porque a sua memória RAM está computando isso continuamente, tu tá tendo processador trabalhando mais, tu vai ter que computar mais coisas ao mesmo tempo, usar mais memória ao mesmo tempo, usar várias coisas ao mesmo tempo. Espaço de armazenamento, enfim. E no fim, tu vai ter um processo mais lento no seu PC, somente se ele não for capaz de lidar com esse processamento. Tu tem algoritmos que tentam resolver isso. O que significa optimização nesse contexto? Você ter algoritmos que optimizam o jogo para mesmo com a mesma qualidade gráfica, ele rodar de forma mais eficiente. Só que você tem uma lower bound nesse contexto. Tu tem algoritmos que eles vão ter um limite. Até um limite de hardware, que é chamado de limite de Landauer, que é o limite de dissipação de energia de uma computação ser efetuada. Até no ponto de vista biológico, tu tem limites de dissipação de energia de uma célula, por exemplo. O tanto de energia que a célula precisa para fazer certas operações. Quanto de energia é necessário para uma reação catabólica para gerar uma proteína no seu corpo. Na síntese de proteínas. Precisa de energia biológica, material orgânico, química orgânica. Tu come comida, o que é o lixo você despeja, né? Na forma de urina e você sabe o que, né? E o que é bom você retém, o seu corpo retém. Sais minerais, potássio, cálcio, magnésio. Enfim. O corpo retém porque ele precisa dessas substâncias para gerar reações catabólicas no seu corpo. E vão ser importantes para o funcionamento do seu corpo, para você manter-se vivo. E para reações metabólicas que são importantes para coisas como alguém que vai praticar musculação, que quer emagrecer, enfim, ou quer uma saúde melhor, enfim. Tem estudos endocrinológicos, né? Associados a sua alimentação, que impacta também seus níveis hormonais também. E questões comportamentais, não só fisiológicas, mas fenomenológicas associadas ao seu comportamento, que também vai alterar questões hormonais. Tu tem, por exemplo, na pesquisa do Sapolsky, que é chamada... Eu sempre esqueço, cara. Eu sempre tenho que pegar. É associado a estresse, né? Glucocorticoides. Eu sempre demoro pra lembrar, mas é glucocorticoides. Então, o Sapolsky é um neurocientista que ele manja muito de psicologia animal, de primadas,
e também sobre o contexto de glucocorticoides no estresse. Como isso causa. Agora eu não lembro. Não lembro exatamente o tipo de substância, mas causa problemas associados à atrofia em partes do cérebro. Pode gerar. Tem hipóteses associadas a isso. Estresse pode gerar várias questões patológicas no cérebro que são fundamentais. Níveis de estresse elevado. Então, são questões fenomenológicas também que dependem da pessoa. Do ponto de vista fenomenológico, aí você vai pro difícil problema da consciência de David Chalmers. Eu não vou entrar aqui nisso. Eu, como cristão, eu creio que o ser humano é corpo, alma e espírito. Só que a única coisa que a gente pode estudar é o corpo, né? Então, eu sou cognitivista, né? Eu creio que uma visão psicologia mais voltada à neurociência. Eu sou muito influenciado por Paul Bloom. Só posso que eu sou mais influenciado na psicologia animal. Não tanto na humana, necessariamente. Mas eu fiz um curso dele que é bem interessante sobre o tema. Mas o grande ponto é que tem uma eficiência energética que depende de uma quantidade de energia mínima para você viver. Então, por que você precisa comer? Você precisa de um mínimo de energia para viver. Computações no computador não é diferente. Tu precisa de um mínimo de energia ser dissipada, né? Seria bom que nenhuma energia fosse dissipada. Quanto menos energia você dissipa, melhor. Mas, por exemplo, um PS4 da vida, ele dissipa bastante energia. Tu vê o calor atrás. Aquele calor é dissipação termodinâmica de energia por unidade computável, né? Então, obviamente, a temperatura de um processador ela aumenta se ele tem que fazer mais esforço. Se ele demanda mais computação nele. Então, você dissipa mais energia. Porque a cada threshold de computação, tu tá gerando. Tu tem que ter joules de energia pra gerar aquela computação. Não tem lanche grátis na computação. E por isso você tem que ter um nível de dissipação de energia. Na computação quântica, isso aqui no paper do Charles Bennett, ele fala. Todos esses papers que eu tô citando tá no curso, tá? Então eu não vou colocar na descrição. Eu provavelmente não vou pôr nenhum na descrição, porque todos esses papers estão no curso, nas aulas do curso. E no livro também sobre computação quântica tá todos os papers aí sendo citados nesse tema. Mas basicamente tu tem. Talvez até ponha, né? De repente eu ponho. Sei lá. Eu vou ver se eu ponho os papers principais que eu tô citando. Mas o grande ponto é que você tem uma coisa chamada computação reversível. Então, numa máquina de Turing tradicional, tu vai da esquerda pra direita. Numa máquina de Turing reversível, tu pode ir da direita pra esquerda também. Aí você pode falar, porque na computação de zeros e uns, porque é bom eu ir da direita pra esquerda? Eu voltar processos na programação. Porque tu pode ter atalhos na forma de computação. Tu pode fazer coisas mais rápidas. Então você tem mais eficiência energética para fazer computações iguais ou melhores do que no computador clássico. Uma das coisas que são claras na computação quântica do ponto de vista de hardware é gastar menos energia. Para fazer a mesma coisa. Se você comparar com um supercomputador, são vários servidores agindo conjuntamente, com um processador só, entre aspas. Com cada rack, com várias unidades de processamento, memória e tal, que agem não com eficiência de 100%. Nem computação quântica age com eficiência de 100%, né? Nenhum processador do mundo age com eficiência de 100%. Tu sempre vai ter uma taxa de coerência de computacional que vai ser... Não sei se 80%, 90%. Alguém me corrija se eu estiver errado. Se tá para 80% para 90% a taxa de porcentagem de eficiência de um processador também. De scheduling, né? A gente vai para processador de uma forma mais clara. Porque o processador, a lógica dele é bem associada a algoritmos de optimização. Então, eficiência computacional entre unidades de memória unidade de processamento do processador. Mesmo na computação quântica, a eficiência não é de 100% também, tá? Fidelidade de qubits, pureza de estados também não é alta. Quanto mais alta, melhor. O grafeno pode permitir taxas mais altas nesse contexto também. Então, o grande ponto é que na computação reversível, que a computação quântica de fato é reversível, e por sinal, o Bennett fala que no contexto o próprio DNA e RNA, se tu tem relação reversível de computação, até porque o DNA, do ponto de vista de biologia molecular, é uma máquina de Turing,
é um sistema computacional, da forma que Deus criou, a forma de translação na parte de síntese de proteínas, ele consegue fazer computações reversíveis. Então, alguém que seria contra a computação reversível como possível, o Bennett cita que de fato tem computação reversível na biologia, o que implica que poderia ser possível no ponto de vista de você fazer um sistema de hardware que tem isso. E a computação quântica faz isso. E de fato ela é energeticamente melhor por conta disso, né? Ela é mais eficiente. Até o cérebro é muito mais eficiente do ponto de vista computacional, né? Então, você faz operações lógicas, lógico-matemáticas, armazenamento de informação e coisa do tipo. Processamento de linguagem falada no seu cérebro. Processamento de visão do que você tá vendo, né? Porque para um computador entender que na frente dele tem um computador, tem um teclado, tem uma mesa, tem um copo, que é um tema chamado visão computacional aplicada na robótica, é muita coisa, cara. Teve muitos avanços necessários para só fazer isso. Algo que o ser humano sempre fez da forma que Deus criou. Então você tem sim um tipo de analogia de unidade de processamento no cérebro. Entre aspas, unidade de processamento. Tu tem de fato processamento de informação, só que é um processamento de forma biológica. Né? Como isso é feito, não faço ideia. Tem um tema chamado Computational Neuroscience. Perdão. Não, na verdade é isso, Computational Neuroscience. Neurociência computacional que tenta investigar isso, mas é um tema que também tem muito a aprender. Muito a crescer. O próprio cérebro funciona de forma eletrônica, né? O Hodgkin e Huxley descobriram isso, né? Ele funciona de forma eletrônica. Tem um modelo eletrônico, os caras ganham um prêmio Nobel por conta disso. Tem um modelo eletrônico do cérebro. Você tem a parte de resistor, coisas do tipo. O cérebro funciona com eletricidade, obviamente, né? Ele produz eletricidade. Ele é ondas eletromagnéticas também, né? O próprio ressonância magnética tem a ver com isso daí. Então, ondas de eletroencefalograma também. Mas tu tem no cérebro uma eficiência energética muito grande, obviamente. O que vem também de questões de... não no cérebro em si, mas do ponto de vista do corpo humano no geral, terem processos reversíveis do ponto de vista computacional no corpo. O que é mais eficiente. Então Deus cria as coisas de forma perfeita, de forma mais eficiente possível. Embora é necessária uma dissipação de energia mínima. O ponto é que, do limite de Landauer para a computação reversível, teoricamente, a computação reversível, ela, termodinamicamente, ela é superior ao limite de Landauer. Ou seja, ela consegue computar abaixo do limite. Que acho que é 2 KB, que é constante, KB é constante de Boltzmann para gases, log 2, alguma coisa assim. É o mínimo de dissipação de energia para qualquer tipo de computação. O mínimo, tá? Não necessariamente você vai atingir o mínimo, é uma questão de hardware também. Ferramentas que você usa para minimizar a dissipação de energia. Mas é uma coisa aí mais de engenharia eletrônica, né? Também. Materiais, é uma coisa de engenharia química também. Não sei se tem uma engenharia química. Químico-eletrônica, sei lá. Mas é um ponto importante, porque questão é também o quanto transistores podem ser menores para gerar uma computação melhor. A lei de Moore, né? Então os transistores estão no momento em 7 nanômetros. Só que quanto mais nanômetros você tem, quanto mais os transistores do seu processador são menores, mais você tem que lidar com decoerência, cara. Você tem que lidar com problemas que vêm pro nível quântico da coisa. E aí isso pode ter problemas para você gerar transistores menores. E tu tem que resolver esses problemas. Do ponto de vista físico-químico. Na produção desses componentes e da operação deles. Então, avanços na química e física, obviamente, são importantes para processadores. Até por processo de fabricação depender dessas coisas. Você vê o processo de fabricação de um chip, é um processo bem químico, né? Várias etapas desse processo. Laboratorialmente, né? Falando. Então, é óbvio que as empresas querem mais computação. A empresa de jogos demanda por mais capacidade computacional. Você vê, por exemplo, videogames como PlayStation 1, 2, 3, 4, 5. Você vê a lei de Moore no PlayStation 1. Na evolução do PlayStation. Na evolução do Xbox. Na evolução de equipamentos que até a Xbox, a Microsoft vai lançar um dispositivo portátil deles, tipo um PSP da vida deles. Tipo aquele da Steam, né? Steam Deck da vida. Em que você tem a mesma capacidade computacional
só que em um ambiente miniaturizado, né? Miniaturizado, né? Não sei se é o termo correto. Então, essas menores, no caso. Só que você tem que lidar com problemas diferentes, do ponto de vista de design desses componentes e também de fabricação. Quanto menor, mais caro, né? Tu quer um celular com um processador tie-hard, é muito mais difícil você ter coisas menores do que maiores. Porque você tem que fazer as coisas de um nível de fabricação mais complexo e mais difícil. Do ponto de vista de custo. Benefício. Obviamente as empresas querem vender querem ter uma minimização de custo possível, futura, para conseguir vender mais, porque o preço de celulares, de notebooks são elásticos, né? O preço afeta a demanda. Então, se você consegue produzir com menos custo, e aí tem a mesma margem de lucro por venda, por venda final, com o mesmo. Com o preço de venda final menor, tu gera mais vendas. Então, obviamente, o preço dos computadores de 1980 para hoje em dia é colossal, cara. Exponencial a baixa de preço. Em que o cartão de memória com 8 megabytes lá do, sei lá, Play 1, Play 2 era não sei quantos reais, não lembro se era 30 reais, 40, um original. E hoje em dia tu pega um de 1 tera, dá 2 vezes isso daí, vai 3 vezes isso daí. Um HD de 1 tera. Então, tudo melhorou, né? E avanços na física, na química também permitiram isso, né? Tu tem avanços que dependem dessa questão. Mas a computação quântica, você fala que ela é melhor em todos os aspectos? Não. Ela é boa em alguns aspectos, do ponto de vista de resolução de problemas. Um dos problemas que ela pode resolver facilmente, se melhor do que a clássica, daí você pode ir até por algoritmo de Simon para provar que é a supremacia quântica, né? O algoritmo de é, acho que é Joza-Deutsch, não sei se é o contrário, Deutsch-Joza. Mas por sinal, o primeiro curso que eu fiz de computação quântica foi do Joza. Muito bom, por sinal. Eu tive que ver várias vezes, né, pra entender. Ao longo de um espaço de tempo grande, mas foi um processo difícil, mas ao longo dos anos eu fui fazendo vários, né? E aos poucos fui aprendendo. Lendo livros, artigos, principalmente eu aprendi mais lendo livros e artigos também. Mas principalmente em cursos. Teve um curso também que eu fiz do próprio Paul Shore, do Chuang, que é um dos melhores. Mas enfim. O grande ponto é que você tem problemas com, por exemplo, a faturação de números primos, achar colisões entre bancos de dados, o algoritmo de Grover, de achar números primos é o algoritmo de Shor, que não são realizáveis ainda. Depende do número de qubits que você pede, enfim. Alguns sugeriram já 20 milhões de qubits, outros já sugeriram 1 milhão de qubits para você gerar isso daí. Qubit é a unidade de processamento do computador. Obviamente, quanto mais qubits, menos fidelidade e poder dos estados você tem. E dá merda, né? Tu tem que ter eficiência computacional. Então não é porque você tem mais qubits que vai dar certo isso daí. Você tem que ter fidelidade desses qubits, né? Pra você ter um processamento de fato real, que daí tá acontecendo no computador de forma real. Então não, tem que ter coerência computacional enquanto você tem com mais qubits, né? Mas tem que ver o quanto esses qubits são de fato úteis, de fato, né? De fato entregam o que eles deveriam entregar. Então, eu já vi da D-Wave, acho que 5 mil poucos qubits, né? O que tá longe de ser o suficiente para gerar uma resolução do algoritmo de Shor. Poderia quebrar criptografias. Eu creio que criptografia, no futuro, pode sim, assim, daqui a 10 anos, 20, não sei, pode sim ser quebrada pelo algoritmo de Shor em relação ao RSA. Pode também, assim, eu nunca vi, tipo, em criptografia de chave elíptica, porque a criptografia de chave elíptica, ela é diferente da RSA. A RSA depende de faturação de números primos, que é muito difícil, computacionalmente, de decompor eles. Só que a criptografia de chave elíptica depende de um tema específico, curvas elípticas. E teve um tipo de algoritmo, um tipo de criptografia pós-quântica, né? Que ele dependia de... Acho que era isogenia de curvas elípticas, alguma coisa assim.
Vi um artigo na Quanta Magazine que falou sobre isso. E aconteceu que computação clássica, num computador simples, conseguiram hackear usando um paper que o cara descrevia um teorema. Conseguia achar lá o mapa da curva elíptica lá. Então pensa, os caras resolveram um problema porque um teorema matemático deu pra eles a chave, né? A fórmula pra resolver o problema de uma forma mais eficiente. Então de repente, cara, pode haver uma forma, não sei se é P igual a NP, mas de repente tem uma forma de, com computação clássica, resolver a RC de forma rápida. Ou tem uma lower bound que não permite isso. Talvez seja uma questão computacional também, mas a computação quântica, ela resolve o problema do ponto de vista teórico, dando um método. Pode haver esse método na computação clássica? Pode, só que ele não existe ainda. Então, esse negócio de fatorar números primos vem desde Erastótenes, cara. O crivo de Erastótenes, por exemplo. O livro de Euclides também, eu queria que falasse sobre isso. Eu não lembro exatamente se tem alguma... No livro de Euclides, eu não lembro de uma parte sobre fatorar números primos. Não lembro de cor. Lembro do MDC e outras coisas, mas... Acho que fatorar números primos do ponto de vista mais procedural, né? Tipo um crivo de Aristóteles, né? Não vi, né? Tem vários métodos de fatorar números primos ao longo da história, enfim. Até mais recentes. Só que nenhum é eficiente o suficiente pra quebrar a RC. Acho que a de 120 bits foi craqueada, mas a de 2048 bits não. Então a questão é possível você craquear. E a de 5096 bits, que é a próxima depois de 2048. E a de 10 mil e poucos bits, você consegue craquear? Então tem essa questão de alguns problemas computacionais são resolvidos melhor pela computação quântica. Então o futuro da computação quântica não é de que ela vai ser uma supremacia completa em todas as áreas da ciência da computação, todas as classes de algoritmos sendo resolvidas por ela, mas algumas classes sendo resolvidas por ela. Então, esse é um ponto importante. Então, qual que é o ponto que você deve entender sobre o hype da computação quântica? Tem problemas que a computação clássica é melhor que a quântica. Ou mesmo nível. Ou pior. Tem problemas que a inteligência artificial, por exemplo, a inteligência artificial resolveu problemas de NP-hard, como gradient descent e envelopamento de proteínas, prever a estrutura de proteínas. Isso significa que pega o NP? Não. Tem problemas de inteligência artificial que não são resolvíveis. O problema do caixeiro viajante, né? Ou traveling salesman, que é basicamente, dada a necessidade, você tem um budget, um orçamento X, vou ter que percorrer essas necessidades pelo menor caminho possível. Quando você tá com 100 cidades, 1000, 40 mil, tá de boa. Quando você vai pra 1 milhão, sei lá, 100 milhões de cidades, o negócio vai ficar tryhard. Tem esse exemplo em estrelas, né? Então, qual é o melhor caminho entre tantas estrelas? Que é o... Esse é o nome dos autores. Mas tem uns autores de matemática bem importantes que falam... Eu lembro de uma palestra de um deles falando sobre esse tema. Então, o Traveling Salesman, né? O problema do caixeiro viajante, ele não tem solução. Ele é chamado NP-complete. Tu consegue fazer um algoritmo que checa que existe uma solução. Não é possível provar. Existe uma solução eficiente. Porque a gente não sabe qual é essa solução. Tem problemas que saíram da classe NP. Tem problemas que saíram da classe NP. Como o próprio envelopamento de proteínas. A solução do Shog. O Shog, se eu não me engano, era um jogo considerado NP-hard, o Go também. Foi resolvido por inteligência artificial. De forma não supervisada, né? Perdão. Reinforcement Learning. Reinforcement Learning é uma forma de algoritmo não supervisado. Aí foi resolvido. Então, vários problemas do NP-hard ou NP-complete foram resolvidos. Só que a questão é que não todos foram resolvidos. E tem essa questão do problema, por exemplo, TREE-SIT, um problema associado à lógica, né? Se você resolve ele, tu resolve praticamente todos. Que teve um curso que eu fiz sobre esse tema. DX, por sinal. E ele falava que o TREE-SIT seria dos problemas bases, problemas NP-complete,
E que, na verdade, você tem uma hierarquia desses problemas que eles são muito relacionados. Se você resolve o problema, você resolve todos. Tem um filme chamado Traveling Salesman, que lida com essa questão de P igual a NP. Quais são as implicações? Porque naquele contexto, eles descobriram que P igual a NP e eles acharam uma fórmula, um método de hardware, algoritmo, sei lá, que eles conseguem fazer uma máquina não heurística. Então, heurística, eu acho. Sei lá. Acho que o termo é não deterministic machine. Uma máquina não determinística. Ela consegue resolver todos os problemas e eles descobriram que P igual a NP. E agora? Quais são as aplicações, as implicações globais, quais as implicações pro mundo? E é engraçado porque nesse filme, que é mais antigo, eles falavam na época que... Não lembro se ele fala NP complete ou NP hard, mas ele fala que do envelopamento de proteínas, que é NP hard. E hoje não é mais NP hard, né? Isso é engraçado, porque no filme eles falam. Isso foi resolvido recentemente pela DeepMind. Pelo AlphaFold, né? Que é o artigo que foi até capa da Nature. Tem um artigo muito conhecido, que eu já li várias vezes no tempo. Usando aprendizado supervisado do Protein Data Bank, o banco de dados de proteínas online. Então, um grande ponto é que o futuro da computação quântica não é substituir da computação clássica ou computação neuromórfica, que é mais associada à inteligência artificial. Tira isso da sua cabeça, porque o termo para teoria de complexidade, até o Scott Adams fala sobre isso, da computação quântica é BQP. Então, BQP é uma classe computacional associada à computação quântica. Tá dentro da classe P também. E parte talvez esteja dentro de NP. Não sei se parte esteja no NP hard. Mas a questão é que seria errado você falar que BQP abrange tudo e que todos os problemas computacionais são resolvíveis usando computação quântica. Não necessariamente. Até porque essa questão de ser resolvível é teoricamente resolvível de forma melhor. Então a computação reversível ela é melhor em todos os parâmetros. Tu tem o algoritmo do Simon, tu tem o Josa, por exemplo, tentando provar a supremacia quântica. Mas essa supremacia não é em todas as áreas da computação. É em algumas áreas da computação. Dentre elas, faturação de números primos. Dentre elas, problemas na física específicos, como Boson sampling. Ou algoritmos de achar colisões de bancos de dados, como o algoritmo de Grover. Então, tu tem problemas que são melhor resolvíveis. Problemas na química, problemas na física, problemas na matemática, como faturação de números primos. Só que não todos são resolvíveis teoricamente. Você tem que entender que os algoritmos que são promulgados numa computação quântica, num circuito quântico, é diferente do clássico. Tu tem degrau de liberdade maior. Então, por exemplo, você tem o Benioff fala sobre isso no paper dele sobre Quantum Turing Machines. Basicamente, o nível de árvore de possibilidades que gera você ter um sistema com entanglement e superposição de partículas, e você tem um circuito com isso, com uma lattice, como é dito, né? Uma lattice com partículas em entrelaçamento quântico e superposição, pode ser 0 e 1 simultaneamente, e você pode, se você controla esse sistema e você consegue fazer algoritmos, tu consegue basicamente gerar um fator exponencial de velocidade computacional, que é, se não me engano, o termo é a raiz quadrada de n. Então, um fator que era, do ponto de vista de velocidade computacional, Big O, notação Big O n, vira Big O log, fala, raiz quadrada de n. Para alguns problemas, tá? Lembro de um paper, eu acho que eu citei no curso, que ele mostra a velocidade computacional em alguns problemas da clássica, computação clássica e da quântica, teoricamente, a melhor possível, dentro da lower bound deles. Tu tem que ter uma capacidade mínima computacional. Tu não roda GTA 6 no Ultra, num Windows XP, mesmo com compatibilidade e tal, num Celeron, sem placa de vídeo. Tu não vai rodar. Tu pode ser o mago dos algoritmos, se P não for igual a NP, tu não vai rodar nunca. A não ser que você esteja... mas eu vou usar IA pra... Cara, sei lá, cara. Eu acho que tem que ter uma lower bound. Tem que ter o mínimo que você não consegue. Tem que ter algoritmos que tu tem que ter bastante computação. Tu não tem que ter... Tu não vai rodar todos os jogos possíveis e inimagináveis do Ultra num PC da Xuxa sem placa de vídeo. Pelo fato
Se teoricamente tu conseguisse resolver esse problema, porque é um teorema também da teoria dos grafos, né? Tu vai pra Mesh Theory. Que é polígono da tela, no fim da teoria dos grafos. Que se não é NP-hard. Se não fosse NP-hard, tu não teria que ficar aumentando a sua GPU toda hora pra acompanhar os jogos, né? E por sinal, as pessoas ficam reclamando que o jogo não é optimizado. Cara, otimizar jogo hoje em dia é muito difícil, mano. Às vezes é impossível. Eu acabei de explicar sobre Lower Bound. Tem jogo que você não tem como otimizar, cara. No celular, tu não tem capacidade computacional suficiente pra otimizar. Pra você ter o mesmo resultado. Tem o PS5 usando técnicas de IA, o Pro, né? Pra resolver o problema sem usar capacidade computacional necessariamente, né? Um algoritmo. Mas tem hora que tu não tem lanche grátis, cara. No free lunch term, tu não tem lanche grátis na inteligência artificial também. E na computação também. Então tu não consegue, cara, optimizar o jogo. Tipo, GTA 6, tu não consegue otimizar pra PC fraco, cara. Tem aqueles softwares de otimização. Mas no fim, aqueles polígonos na tela, eles têm que ser computados de alguma forma. Então, não tem lanche grátis, tu tem que computar aquilo ali. E o algoritmo que a empresa vai usar pra fazer isso, cara. Cara, ninguém do mundo consegue resolver às vezes, cara. Não é questão de, não, se eu tiver um funcionário consegue programar tipo, usando um CC. Eu acho que normalmente os jogos devem usar, eu não sei qual linguagem de programação usam os jogos. CC++, que precisa de uma relação com memória boa, né? Pra rodar o jogo. Mas o grande ponto é que tu precisa tanto da linguagem de programação te ajudar, né? Então sempre pode ter linguagens de programação mais eficientes, do ponto de vista computacional, de uso de memória e tal. Tu tem a parte de hardware que pode necessitar de uma dissipação de energia também. Então não é uma contingência somente algorítmica, né? Tem a parte de hardware, tem parte do firmware, tem parte de várias coisas, componentes, que você não tem controle. O seu algoritmo de otimização, ele não pode ser, a não ser que PC seja NP, tu não consegue resolver esse problema de forma, tu tem que ter o mínimo necessário, né? É que nem na vida real, assim, eu vou usar uns exemplos de esdrúxulo, mas não é totalmente alheio à termodinâmica. É um tema associado à termodinâmica. Pra eu empurrar tantos quilos, eu preciso de tantos newtons de força, né? Você concorda? Então eu tô levantando supino, por exemplo. Eu preciso de quantidade de massa e músculo necessário pra levantar isso, pra gerar força suficiente pra levantar. Eu tô lutando contra a gravidade, né? A gravidade tá puxando o material pra baixo. O material é pesado. Ou seja, em newtons eu tô empurrando muito mais. A questão é, quanto mais pesado o material, mais força eu vou ter que implicar contra a gravidade. Se eu estiver na Lua, sei lá, diferente. Mas contra a gravidade da Terra, eu tenho que agir contra ela. A musculação é isso, né? Você age contra a gravidade. Tanto que em momentos de gravidade baixa, os teus músculos não se desenvolvem. Até do ponto de vista maternal, por exemplo, tu não pode ter filho. É óbvio, né? Numa estação espacial, porque a gravidade ali é baixa. E a gravidade é muito importante para o crescimento a formação da. Do ponto de vista. Não só ergonômico, mas estrutural. Físico. Não fisiológico, mas físico da criança. Então por isso é muito importante gravidade, né? A gravidade que Deus escolheu pra Terra, ela é muito importante pra a raça humana existir. Então, tá agindo contra a gravidade. Se eu não tenho uma força proporcional o suficiente, o supino vai cair em mim, eu não vou conseguir levantar. O grande ponto é que termodinamicamente tu precisa de um mínimo de dissipação de energia em joules por segundo para gerar a computação necessária para computar polígonos na tela. E mesmo na computação não tem lanche grátis. O Scott Harrison deve ter falado disso. Não tem lanche grátis. Eu tenho problemas que não são resolvíveis melhores. Então, eu tento sempre falar isso, porque é isso que eu vejo no Scott Harrison, principalmente, e os doutores. O hype da computação quântica é um problema. Esquece o hype. As pessoas acham que o futuro da computação quântica daqui a 10 anos vai virar uma coisa
vai quebrar o RC, vai quebrar a internet. Não é bem assim. Eu creio que o que ela vem foi pra somar, né? Foi pra aumentar a capacidade computacional de várias coisas. Tem até hoje em dia quanto machine learning, né? Tem quanto suporte vector machines. A tese da Maria Schultz, por exemplo, nesse tema. Tem até um curso no EDX que ela dá aula, numa das aulas. É um curso. Um dos principais cursos de computação quântica no EDX, falam bastante coisa. Hardware, coisa do tipo. E em relação a quanto machine learning, basicamente tu tem um processador que, em alguns problemas, é mais rápido de resolver as coisas usando IA. E é usada mesmo para correção de erros em computador quântico, né? Mas aqui, o computador quântico ele serve como um negócio para fazer a IA ficar mais eficiente em alguns problemas. Não todos. Tem um curso sobre quanto machine learning na... Eu fiz inteiro, por sinal. Não é grande, não. No Qiskit, que é uma plataforma da IBM. Muitas palestras eles postam lá, é muito bom. E esse curso, ele teve um painel final, né? Que até Maria Schutter participou, né? E outros autores e autoras. Pesquisadores na área. E teve uma coalizão ali de que não é que quanto machine learning vai resolver todos os problemas. Porque a pessoa fala, nossa, é porque em português fica inteligência artificial quântica e a quântica. Aí você já fala, nossa, você é louco, mano. Esse bagulho deve ser um monstro, vai rolar todo mundo. É o novo futuro da IA. Não. Em alguns problemas, sim. Em alguns problemas é melhor, é superior. Principalmente num teste na física e na química, talvez. Só que não em todos. É uma forma de acelerar computacionalmente alguns problemas de IA, mas não é o fim em si mesmo. E a forma de se catalogar os dados ali é diferente. É bem complexo também. Mas existe suporte de vector machine e outras formas de algoritmos de quantum machine learning. É basicamente já aplicada para computação quântica. Num hardware, tu tá literalmente pegando algoritmo no contexto de IA e aplicando no contexto diferente. Só isso. Não é algo uau, assim. Totalmente normal. Mas a questão é que não resolve todos os problemas. E esse é um ponto que as pessoas não entendem. Não resolve todos os problemas computacionais que existem. As pessoas acham que resolve. Tu vê uma conferência aí mais superficial, vai no Brasil principalmente, o cara fala, não, aqui vai resolver todos os problemas. Não é bem assim. Vai ter aplicações pra medicina, sim, pra química, pra física, a computação quântica é melhor. Foi Feynman, num paper chamado Simulating Physics with Computers, que disse que a computação quântica, a diabática que ele defende, né, ela seria a forma correta de computar a realidade. A realidade, para Feynman, ela era apenas vista de forma quântica, principalmente. Então, biologia, química, física, tudo no fim vai teoria quântica, principalmente a relatividade também. Você tem teorias quântico-relativísticas de campos. Então, tudo vai quântico no fim. Então, para você simular o universo corretamente, tu precisa de um computador quântico, não de um clássico. Essa é a teoria de Feynman. Eu concordo parcialmente, eu creio que de fato é verdade. E o grande ponto é que ela é muito importante para várias áreas da física, da ciência. E, cara, tu vê que IA, por exemplo, resolveu o problema de envelopamento de proteínas que na medicina é uma coisa que vai avançar a medicina por muito tempo. Então tu vê coisas que vão afetar nossa vida no futuro que são boas. E por sinal, de forma privada. Esses avanços foram de caráter privado. Os avanços da IA normalmente vêm de empresas privadas. OpenAI, DeepMind, tudo empresa privada. Foram compradas por empresas maiores. Mas se eu puder resumir, eu não falei tudo, tá? Mas se eu puder resumir o futuro da computação quântica, é que é um futuro promissor. Eu não creio em no curto prazo, um desktop usando ela. Tem que resolver o problema da decoerência. Não sei se a solução é com condensação de Froelich. E diz que alguns sistemas biológicos anulam decoerência, usando vibração de proteínas, como no criptocroma de pássaros e na clorofila de plantas, embora o termo seja outro.
Você vai um pouco de biologia quântica, que o próprio Oppenheimer escreveu. Acho que não sei se o Oppenheimer, o Schrödinger, eu sei que ele escreveu no livro What's Life sobre biologia quântica. Mas o Oppenheimer talvez seja um dos primeiros a falar sobre quântica na fotossíntese, né? Talvez. Alguém me corrija se eu estiver errado, mas o Oppenheimer. Eu li um artigo dele mais tardio, pós-guerra dele, que ele falou sobre o tema. Até recomendo muito o vídeo que eu fiz sobre o Oppenheimer, né? De algumas horas. Eu literalmente li todos os artigos dele, praticamente. Tirando os que são em alemão. E eu vi antes de ver o filme. Foi um inferno, mas vale a pena, né? Eu li muito artigo, velho. Tipo, foi muita coisa, mas enfim. É isso, até o próximo episódio.